Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. vierem, quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, existe a voz que se levanta e canta, canta mais. Sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, quem precisa encontrar a luz do caminho. pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. é tua a voz que se levanta e canta. Tanto em nós. Quando posso te
ouvir aqui sinfonia de amor, a voz que me faz prosseguir, e um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras um modo mais certo de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão como a estrela no ar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno pra nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, e a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo consolador. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo, quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar. Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão, e quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver.
a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada florada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada florada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria.
traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Oi pessoal, eu sou o Andrezinho. Estou aqui para convidar a galerinha para participar da evangelização do Grupo de Educação Espírita André Luiz. É isso mesmo, o GEAL, que retornará a partir do dia 3 de janeiro, domingo, após a reunião pública, e quinta e sexta-feira, antes das reuniões, todas realizadas através do YouTube. Espero vocês lá com muitas novidades. Até lá! Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! A nossa página de ambientação hoje será do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres
confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Graças a Deus. Queridos irmãos, neste momento em que estamos na última reunião de fluidoterapia da quarta-feira, vamos reunir os nossos pensamentos, elevando a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que envolvem essa reunião do Centro Espírita Miguel. Pai amado de misericórdia, só temos a Te agradecer por tudo que recebemos nesse ano. Agradecemos pelas alegrias e pelas dores, pela esperança e pela lágrima, porque sabemos que tudo está de acordo com os Teus desígnios. O isolamento, o afastamento das pessoas queridas, o adoecimento, a recuperação, a saúde ou a desencarnação, nada foge aos Teus desígnios. E temos a confiança de que sempre é o melhor para todos nós. Obrigada, Senhor, por tudo que nos proporcionastes. Mestre Jesus, neste momento, agradecemos o Teu amparo e desses amigos espirituais que estiveram sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos apoiando, permitindo que estivéssemos aqui em reunião de pensamentos. E para o próximo ano que chega, nós rogamos a todos esses que foram citados até o momento, que nos fortaleçam, nos deem a esperança, a coragem, a força para os enfrentamentos que se fizerem necessários. Que a fé nunca nos falte, que a certeza desse amparo e de que sempre nos ocorre o melhor nunca nos abandone os pensamentos. Que o nosso coração, as nossas ideias, as nossas atitudes sejam sempre voltados para os ensinamentos que até então temos recebido e que nos fortalecem a caminhada. Obrigada por tudo que recebemos e estamos vibrando para que o novo ano que chegue nos trazendo muita fé, esperança, caridade, que possamos estar firmes onde estivermos. Graças a Deus, e agora pedimos a permissão para iniciar a reunião de hoje.
Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje, nós continuamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, nos itens de 8 a 12, que fala dos mundos inferiores e superiores. Está nas instruções dos Espíritos, e esse é um resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, Quando Jesus falou para aquele povo que há muitas moradas na casa do Pai, ele falava para um povo sem instrução, um povo que não tinha ideia do universo, Achava que a Terra era plana e que os astros no céu eram só para iluminar durante a noite o firmamento. Então, eles não sabiam da existência de um sistema solar, eles não sabiam que os planetas giram em torno do Sol, Eles achavam que não, que ali era a Terra era toda plana, olhava para o céu, lá estava o céu, embaixo da Terra não tinha nada, era um nada, alguns diziam que era o inferno, E eles não conseguiam alcançar essas ideias. Jesus teve muita dificuldade para passar os seus ensinamentos, para poder instruir, Ele sempre fazia comparações com a vida que eles levavam, mas era muita dificuldade que eles tinham. Então, no Evangelho de João, nesse capítulo, no capítulo 14, nos versículos 25 e 26, ele nos diz, ele nos fala sobre isso. Mesmo na Idade Média, ainda eles identificavam estas moradas como sendo o paraíso, o purgatório e o inferno. Ainda não tinham a ideia correta. Com a evolução dos espíritos, que se faz lentamente, mas que ninguém foge à lei do progresso, com essa evolução e com a vinda do Consolador prometido, que foi o Espiritismo, com os estudos de Kardec, foi que nós chegamos à compreensão verdadeira dos ensinamentos de Jesus. A Joana de Ângeles, quando nos fala sobre isso, ela nos diz assim, quanto mais primitivo o princípio espiritual, quer dizer, quanto mais rude, quanto mais grosseiro é o espírito, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar. Quer dizer, conforme vai melhorando a situação dos espíritos que habitam um determinado planeta, esse planeta também vai melhorando, Na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos então responderam: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Quer dizer, o nosso mundo, o nosso planeta Terra, ainda é muito atrasado, ainda é muito material. Aqui nós temos um gráfico, um gráfico da evolução espiritual. Então, começamos lá na animalidade e vamos nas sucessivas encarnações, a progressão infinita e nunca retroativa, quer dizer, sempre para frente, A parte rosa é a materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo e o instinto. Então, vocês veem no início da evolução, aqui no começo,
A parte rosa é a maior, né? Até aqui a nona ainda tem um pouquinho dessa materialidade, né? Dessa influência da lei de causa e efeito, até chegar à angelitude, quando não existe mais a influência material. Essa é a evolução de todos os espíritos. Aqui nós vamos fazer uma recordação, né, que já foi falado anteriormente, dos mundos, a classificação dos mundos. Mas vejamos bem que isso não é uma classificação rigorosa. Não é assim, aqui não tem mais nenhum espírito nessa condição. Tem. Aqui no nosso planeta de provas e expiações ainda tem alguns espíritos bem primitivos. No mundo de regeneração ainda tem espíritos que têm provas ainda a cumprir. Quer dizer, não é uma coisa rigorosa, né? Essa divisão, mas é a maioria. Então vamos lá. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do espírito, são os mundos formados há menos tempo, quer dizer, eles são mais recentes, são mais novos. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido. A Terra, lá no seu princípio, né, ela passou por mundo primitivo, né? Ela foi um mundo primitivo. Lá no início, quando os seus habitantes ainda eram bem rudes, né? Depois vem o mundo de expiações e provas. São mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Algumas espécies animais já demonstram um certo grau de raciocínio e consciência. A exploração dos animais pelo ser humano e o desrespeito à natureza são preponderantes. Então, vejam bem, né? É o mundo que nós estamos vivendo, é esse, de expiação e provas. Vejam bem que ele diz assim, já existe o bem, mas já há a prática do bem, mas o mal é que predomina. Às vezes nós mesmos, né, ficamos assim assustados com as coisas que nós vemos e chama a nossa atenção, olha lá. Algumas espécies animais já demonstram um certo grau de raciocínio e consciência. Os animais domésticos, né, os cãozinhos, os gatos, já têm aquele carinho, aquele amor pelos seus donos, já entendem alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, olha lá, a exploração dos animais pelo ser humano. O ser humano abusa, né? Ele explora os animais não só para o trabalho, mas para a alimentação, exageradamente. Exageradamente. Não é só para satisfazer a sua necessidade corporal, não. Eles abusam, né, da carne, abusam da criação de gado para abater. Existe um abuso. E desrespeito à natureza. Nós estamos vivendo aí um momento, né, em que isso está sendo chamado muita atenção. O desmatamento, os rios secando, falta d'água. No sul está sem água. Estão fazendo, agora vê o sul, que tem tantos rios, aquela bacia toda do Paraná, dos rios, está lá tudo seco, tudo abaixo do nível. Por quê? Porque o homem não respeita a natureza. Desmata tudo para ganhar dinheiro. Isso aí ainda é uma característica do nosso planeta, que é um planeta, um mundo de provas e expiações. Vamos aos mundos de regeneração. São os mundos nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. As demais espécies de seres vivos estão mais evoluídas, e poucos são os seres humanos
que as exploram para o trabalho ou para deles se alimentarem. É maior também o respeito pela natureza em geral. Quer dizer, o mundo de regeneração já é bem melhor, né? Mas ainda teremos coisas, ainda provas para expiar, né? E ainda se vai ter um pouco da exploração ainda ao animal, né? Mas isso vai passar. Mas no mundo de regeneração ainda terá. Agora, os mundos ditosos ou felizes é onde o bem sobrepuja o mal. Esse já está bem melhor, né? Nesses mundos, a exploração das espécies animais pelo ser humano e o desrespeito pela natureza são reduzidos. E os mundos celestes ou divinos? Habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Todos os outros seres nestes mundos encontram-se no seu estágio final de desenvolvimento antes de passarem para o reino seguinte na escala evolutiva, reinando somente o bem nesses mundos. A harmonia entre todos os seres é total, nos mundos celestes ou divinos, né? Aqui nós temos, né, uma pirâmide ilustrando, né, os mundos primitivos, depois expiação e provas, regeneração, ditosos e finalmente divino, né? Agora nós vamos ao nosso texto evangélico, né, que são as instruções dos espíritos e esse resumo que Kardec fez falando de mundos superiores e inferiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista dos alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma das suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse íntimo basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que ainda estão a crescer. Então aqui eu coloquei algumas gravuras, né, de homens bem primitivos, né, e ainda não tem indústria, quer dizer, eles se preocupavam só com alimentação, né, em caçar, em se nutrir, e tudo isso muito violentamente. Não havia assim uma delicadeza, um sentimento mais delicado, mas no fundo eles tinham a ideia de Deus, quer dizer, de um ser superior, de um ente superior dentro deles. Como ele disse lá no texto, né? Não se trata de pessoas más, mas de crianças que estão em evolução.
Quer dizer, todos os espíritos, né, percorrem essa escala de evolução. Então, aqueles que estão lá nos mundos primitivos, um dia serão seres angélicos, né? Serão anjos, serão arcanjos. Então, é difícil, como ele diz, olhar para um ser iluminado, um ser angélico, e pensar que ali já existiu, que aquele ser já foi um homem primitivo, rude. É como se custa, né? Como ele diz, se custa reconhecer o embrião num homem adulto, né? É muito difícil, mas é isso que acontece, é a evolução, né? No item 9, então, ele nos diz: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos à percepção a que neste mundo a grosseira matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se apresentam os anjos ou como os amigos imaginavam as manes nos campos elíseos. Os franceses, né, faziam a imagem das manes, quer dizer, dos anjos, dos espíritos, nos campos elíseos, né, assim, voando, né? E essa é a realidade de um espírito já purificado. Ele não tem mais o corpo pesado que a gente tem, que nós sofremos, né? Aqui a lei de gravidade, e nos sentimos pesados, caminhamos para correr, a gente já tem dificuldade, ainda mais quando chegamos, né, na certa idade. Então, o corpo está sujeito a doenças, nada disso existe num mundo mais purificado, num mundo superior, né? Que a matéria é que provoca todas essas dificuldades. Quanto menos material, melhor. Os sentidos são aptos à percepção que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Quer dizer, os sentidos, né, o ver, o ouvir, tudo é mais apurado. Eles vêm além do corpo, eles vêm além da matéria, eles se comunicam pelo pensamento. Quer dizer, tudo uma superioridade, uma coisa maravilhosa, né? Eu fico sonhando com o dia que nós vamos para um mundo desse. Continuando, então. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com fulgor, que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor,
é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Aqui, né, eu coloquei assim algumas gravuras, né, de espíritos iluminados, quer dizer, ninguém mais tem o semblante, né, triste, carregado, não. A luz que vem de dentro deles, né, é maravilhosa. E é o que faz o que os artistas representam com a auréola, né, na cabeça dos santos, aquela como se fosse uma coroa de luz. É a luminosidade do espírito, do adiantamento do espírito. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão de pensamento. Eles não precisam nem falar, né? Um se comunica com o outro através do pensamento. Vamos então ao item 10. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria de espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Então, né, nessas condições, vocês veem, é a superioridade moral e intelectual que estabelece a diferença e as condições e dá a supremacia, quer dizer, o governo, né? A autoridade é exercida por aqueles que têm a superioridade moral e intelectual. E o homem procura sempre, né, se melhorar, porque ele tem um objetivo que é chegar a espírito puro. Isso sem menosprezar o seu irmão, sem humilhar ninguém, não é? As relações são sempre amistosas, é um grau de evolução maravilhoso, né? Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Quer dizer, não existe a pobreza, a miséria, né? Tem uns que têm mais condições do que outros, mas ninguém passa necessidade. E o mal não existe. Agora, no item 11, aí ele vem falar do nosso mundo, né? No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes.
a eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só ha experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Vocês veem bem que esses ensinamentos, né, foram passados por espíritos superiores, quer dizer, eles conhecem todo esse mundo maravilhoso, toda essa situação sem mal, sem miséria, né, essa evolução, essa superioridade. No item 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, esse é o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, para encerrar o nosso estudo dessa manhã, eu trouxe um pequeno texto aqui de Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia um lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Quer dizer, a promessa de Jesus, não é? Foi feita e nós temos que confiar, ter fé e fazer a nossa parte. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão, juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel
estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem com orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta, Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se neste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus. Companheiro, mágica palavra, quanta força emana do olhar de um irmão. Todo o universo brilha na luz dessa emoção.